Boa tarde, Marcelo. Em primeiro lugar, obrigada por estar participando dessa entrevista aqui com a gente. É sempre um prazer trocar uma boa ideia sobre o esporte, né? Então, Eu que agradeço. É um prazer para mim também. obrigada. Então, a primeira pergunta é: que momento da sua vida você decidiu que queria trabalhar com esporte? E como é que foi esse processo de profissionalização? Eu vou voltar muito no tempo, bem antes de você nascer. Em 1976, meu pai percebeu que eu gostava de consumir informação sobre o esporte e me deu um livro grosso chamado Almanaque dos Esportes. Uma coisa que hoje não faz muito sentido, porque tinha os resultados das competições junto com as regras, tem tudo na internet hoje, né? E eu tenho essa edição guardada. Eu não sei se foi ali que eu decidi, mas ali já tinha um indício de que tinha duas coisas que eu gostava, né? Esporte e, para uma criança é difícil falar em jornalismo, mas enfim, consumir informação, né? E o momento em que essas duas coisas se encontraram foi quando eu passei na prova de estágio do Jornal o Globo, e naquela época você escolhia uma editoria. E eu já tinha me formado e nunca tinha pensado numa editoria para trabalhar. Então eu gosto de contar a história do X, né? Eu fiquei olhando assim, você tinha que marcar um X em cima da editoria. Aí olhei para uma, olhei para outra, eu falei, por que não o esporte? E esse X que eu marquei ali definiu minha carreira. E deu super certo, né? Espero que sim. Não tenho reclamações até agora. Marcelo, então, você defendeu recentemente mestrado aqui na UERJ, né? Parabéns, inclusive. Obrigado. E eu queria saber, assim, o que te motivou a vir estudar aqui na UERJ? E você já tinha essa vontade, tipo, de entrar na vida acadêmica? Sim. Eu sempre tentei continuar estudando. Eu fiz um fellowship na Universidade de Michigan, depois de uns 6, 7 anos de carreira. Quando a minha carreira começava a caminhar para cargos de chefia, eu fiz um MBA executivo no COPEAD. Então, depois fiz uma especialização na FGV, mas eu queria mesmo uma formação mais acadêmica. Sempre quis fazer mestrado, mas achava que não ia conseguir conciliar, enfim. Eu acho que a virada foi na pandemia, porque o processo de seleção mudou, eu não precisaria mais fazer a prova, e aí foi quando eu falei, acho que agora eu vou submeter um projeto, né? E eu escolhi a UERJ porque o professor com quem eu gostaria de estudar estava aqui, que é o Ronaldo Elal, né? Eu conheço o Elal há muito tempo, admiro o trabalho dele, é um cara dedicado ao estudo do esporte, que é a minha área, então, né? E um pouquinho antes de aplicar, eu conheci a professora Leda também, que acabou sendo minha co-orientadora. Então, acho que estava tudo junto, né? Aqui. Boa. E você acha que foi, assim, difícil conciliar a vida de estudante com a vida de jornalista? Foi puxado? Não gosto de reclamar. O jornalista já trabalha muito. Mas foram 2 anos bem puxados. Bem puxados. E apareceram algumas coisas extras para fazer. Nesse período eu escrevi um livro. Estou revisando o Almanaque Olímpico, que está indo agora para a 4ª edição. Então, assim, eu trabalhava no Sport TV e na Rádio Globo, tenho a coluna do Jornal Globo, então, assim, estava com um cardápio bem amplo, mas eu queria aproveitar todo o tempo possível, então, assim, fiz o máximo para estar presente nas atividades, nas aulas. Eu acho que eu consegui ter um proveito bem grande, assim. Que bom. Então, na sua dissertação do mestrado, e quando não somos todos campeões, narração de atletas olímpicos brasileiros no Sport TV, você fala muito sobre a dualidade entre as vitórias e as derrotas, e principalmente sobre a questão da narração nesse contexto. E aí eu queria saber se, esse processo de elaboração desse trabalho fez com que você criasse novas perspectivas sobre esse tema, ou se, essa visão sobre vitórias e derrotas foi apenas aprimorada? Olha, não foi muito fácil escolher um tema, mas assim, eu fui encaixando coisas e no fim isso é uma junção de alguns fascínios que eu tenho. Pela função de narrador, que eu acho a coisa mais difícil de fazer na nossa área, pela carga de emoção que tem, pelo nível de atenção que demanda, enfim, eu acho uma arte. Pela derrota, porque eu acho que a gente conta a história do esporte pela ótica da vitória, e o esporte tem muito mais derrota do que vitória, né? Isso parece desproporcional, né? Porque a cada jogo tem um vencedor e um derrotado, mas se você pensa num campeonato, você tem um campeão e vários derrotados, né? Então, sempre tive essa
também essa obsessão por entender a derrota no esporte. E os Jogos Olímpicos. Também eu gosto muito do esporte olímpico e achei interessante tirar do foco do futebol, que eu acho que já tem muita coisa direcionada para ele, né? Então, juntei essas três coisas e se você me perguntar assim, o resultado da análise é muito diferente do que você imaginava? Talvez não, mas o caminho é que me trouxe muitas novidades, né? Porque eu até dividi, assim, o meu trabalho de uma forma que me pareceu assim, a mais básica possível. Eu estava estudando a narração de derrotas nos Jogos Olímpicos transmitidos pela televisão. Então, um capítulo é sobre narração, outro sobre derrota, outro sobre Jogos Olímpicos, outro sobre televisão. Sim. E dentro de cada capítulo tinha um universo novo, né? Não só nas referências bibliográficas, enfim, mas também eu baseei em entrevistas com os narradores. Então, eu acho que pelo caminho eu fui encontrando muitas coisas novas. Sim. Foi um trajeto, né? É muito tempo que você fica trabalhando numa coisa só, então Sim. Você tem uma nova perspectiva. É lógico que ali eu trouxe assim, alguns insights que eu já tinha, né? Nas entrevistas com os narradores eu queria bater com eles algumas dúvidas, a gente já conversava antes, então algumas coisas reapareceram, né? Sempre tem um ângulo novo, sempre tem algo inesperado. Sim. Então, assim, né? Pensando agora sobre esse tema que você aborda na sua dissertação, eu queria saber qual é a derrota mais doída do esporte que você já presenciou enquanto jornalista? Assim, acho que só foram muitas, né? Então, acho que assim, eu não estava no estádio no 7-1, né? Mas o 7-1 foi assim, o primeiro momento da minha carreira em que eu não sabia o que falar por um motivo esportivo. Claro que você tem outros momentos, por exemplo, o acidente da Chapecoense deixou a gente completamente catatônico. Sim. Né? O incêndio do Ninho do Urubu, tem momentos assim que você fica procurando as palavras. Mas não é por uma razão esportiva, né? No 7-1 eu estava ali pensando, gente, né? O que falar desse jogo? Então talvez tenha sido o momento mais expressivo. Mas eu acho que no esporte a derrota mais doída é a derrota solitária, né? Por isso que também eu queria abordar o esporte olímpico, porque no esporte olímpico muitas vezes tem derrotas... E é curioso, porque as vitórias também, naquele momento, elas não são tão gloriosas. Eu me lembro, por exemplo, da Maureen Mage, que ganhou o ouro em Pequim, e eu fui à zona mista. E não tinha jornalista brasileiro ainda na zona mista. A Maureen tinha acabado de passar pela maior conquista da vida dela, e ela não tinha com quem falar. Sim. Então ela me viu, me reconheceu, me deu um abraço. Mesmo que a gente não tivesse uma grande intimidade, mas ali era... a solidão da vitória. Então, agora você imagina essa solidão misturada com a derrota, né? Você foi até ali e não conseguiu o que você queria. Eu acho que essa é a derrota. Talvez a derrota mais dura seja a derrota anônima, não a derrota que é super trabalhada. É verdade. Então, agora pensando assim, né, no futuro, você tem interesse de permanecer na vida acadêmica? Já pensou num doutorado? Você está numa idade, você vai passar por isso. Quando a gente é jovem, né? Aí pergunta se a gente não vai namorar. E quando a gente começa a namorar, pergunta se a gente fica noivo. Quando a gente fica noivo, pergunta se a gente vai casar. Quando casa, pergunta se a gente vai ter filho. E na vida acadêmica, acho que tem essa ligação entre mestrado e doutorado, né? Meus orientadores estão me estimulando muito. E eu entrei para o mestrado pensando em fazer mestrado e doutorado. Sim. Até falei isso na minha entrevista. Assim como foram 2 anos muito intensos, né? E eu não fui aprovado na minha primeira tentativa. Eu fiz eu não consegui dedicar o tempo que eu queria a fazer o projeto para o doutorado. Então, e só me candidatei aqui na UERJ. Então, assim, eu resolvi tirar quase que um ano sabático, assim. Até porque agora também estou entregando os livros que eu comecei a escrever durante esse período, estou me sentindo um vagabundo, assim, só tendo o meu emprego para cuidar, sabe? Então, quero curtir aí uns 6 meses disso, mas eu acho que no segundo semestre, quando começam os processos seletivos, eu já vou estar pensando nisso de novo. É uma cachaça esse negócio. Né? Aí na próxima entrevista eu já te pergunto do pós. E o pós-doc, como é que vai ser? E vai virar professor e não sei o quê. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo da pandemia, que estava escolhendo entrar para o mestrado. O que você falaria para esse Marcelo? E o que você fala para quem está pensando em entrar no mestrado acadêmico, quem está na dúvida, quem tem medo, quem acha que o mestrado não é para você? Pro Marcelo da pandemia, eu daria um tapinha nas costas e diria, você tomou a atitude correta, era isso mesmo, tinha que fazer. Porque o que mais me preocupava era
era se eu conseguiria dedicar tempo a estudar e me preparar para fazer a prova. E na verdade, assim, eu não gosto de falar em falta de tempo, eu acho que isso acaba virando desculpa, mas eu acabava me enrolando, deixava passar o prazo, não me inscrevia, enfim, era uma atolação mesmo de trabalho, né? Então, se tem alguém hoje considerando, eu diria, assim, a recompensa vale a pena. Então, assim, para um pouquinho, respira fundo, vê o que precisa fazer e corre atrás, porque, né, o resultado final é muito gratificante. Eu espero. Eu também, pelo amor de Deus. Obrigado. É isso, Marcelo. É isso? Obrigada pela entrevista de hoje. Foi ótimo e valeu por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Tá? eu que agradeço.